Todos, a pessoa não pode nem no banheiro, né? Então é que eu pensava que ia ter a apresentação dos patrocinadores. Vai ser melhor. É uma satisfação genuína e verdadeira estar com vocês, principalmente com a equipe organizadora. São 3 pessoas que eu conheci ao longo desse processo, né? Eu estou envolvido na FD desde o seu nascedouro, fui um dos definidores da nota fiscal eletrônica em 76, participei da SD com o Tonetti remotamente, algumas partes depois, fiscal e vai e vem, estou até hoje. Participei da definição da FDRINF, mas por questão de estar para vir aí uma nova contribuição social, eu saí do projeto, ficando, por enquanto, com a FD Contribuições, que eu instituí, e torcendo para não vir a nova contribuição, que vai ser trabalho para todos. Aqui um breve comentário. Em relação ao Madruga, Edgar, o Roberto Duarte e o Adriano, são 3 profissionais que, em função dos 3 estarem à frente desse projeto, o motivo maior de eu estar presente aqui. Eu recuso muito participar de eventos ultimamente, porque até cansa. Estou um pouco na frente disso, tá tudo, então, moro em João Pessoa, gosto muito da minha cidade e estou evitando sair, mas certos eventos, quando promovido, quando tem por trás certos profissionais, então eu me empolgo. O Edgar não precisa muito falar, que é uma pessoa que eu admiro bastante pela motivação, empolgação e engajamento. O Adriano conheci no processo de construção da FD Contribuições, é um profissional de destaque. E aqui eu fiz uma pequena referência ao Roberto Duarte. Conheci a primeira vez ele no Rio de Janeiro, ainda sem saber quem era a pessoa tão polêmica no âmbito da Receita Federal. E na época ele tinha um bonito cabelo, né, que encontrou, ficava bonito. E eu achei interessante a capacidade de comunicação e ver uma realidade sobre uma vertente diferente da do fisco. Normalmente os fiscos, quer no plano federal, estadual, municipal, tem uma visão muito, isso aí eu faço um crítico interno, posso fazer, porque eu sou dos mais antigos na Receita Federal, 34 anos de auditor, e o fisco tem muita visão imperialista, imperial, de impor. Isso é atributo desses entes, né, dessas entidades governamentais, mas também tem que trabalhar em cima de freios e contra freios, não pode ficar só nisso. E o Roberto Duarte foi um profissional, um dos poucos que enfrentou esse viés impositivo, digamos assim, muito rápido, para não dizer exacerbado. Né? E ficou até uma certa imagem por um bom tempo, porque ele era um crítico contundente. Depois ele começou, o tempo que é o senhor da razão, começou a mostrar que ele tinha razão em muitas considerações que ele fazia, críticas. Né? De sorte que, enquanto que no período ele era visto dentro da casa como profissional que tanto criticava o SPED, hoje ele é visto como um grande colaborador. Então isso aí eu faço questão de registrar ele como presente aqui. Graças a você, você mostrou coerência na sua linha de atuação profissional. O fisco mostra coerência no tocante às suas competências e chegou-se a uma convergência. Ótimo, ganham todas. Bem, vamos lá. Tem um passador? Obrigado. Eu vou fazer aqui uma breve abordagem, não só para o FD Contribuições, que já tem 5 anos na praça, né? Mas sobre aspectos que envolvem não só a FD Contribuições, mas também toda e qualquer escrituração fiscal. Aqui, quando eu faço escrituração fiscal, são aquelas escriturações do SPED que tem por matéria-prima principal a apuração do tributo. Certo? Então, a FD Contribuições, que apura o PIS, COFINS, CPRB, a SEF, que apura o IRPJ e a CSL,
a FDIC-MSPI, que é por IPI, e o social que vai vir. O que é que nós temos em relação a todas essas escriturações? Elas são instituídas, assim como que numa proposta, num conceito de fases. Isso aí, a gente tem um certo paralelo, dá para fazer um paralelo com a China, certo? Com o Japão. O Japão, na década de 60, copiava tudo quanto era produto industrializado, e era tido na época, na década de 60, a maioria dos não era nascido, né? Que era produto de baixa qualidade. Na década de 60, produto made in Japan. Aí ele foi aperfeiçoando com o tempo, aprendeu a copiar, depois começou a investir qualidade e a inovar e ter produtos próprios. Então teve 4 fases. A China também passou por esse mesmo processo, está entrando agora na fase 4. Não é, que é exatamente de inovar e ter produtos próprios, porque passou uma boa década ou mais, tão somente copiando produtos sem se preocupar com qualidade, né? Então, o SPE também tem essas fases, né? A primeira fase é de implantação. É um parto muito difícil, vocês sabem disso, tanto quanto nós, vocês sabem mais do que a gente. É muito fácil impor uma obrigação acessória goela abaixo do contribuinte dos profissionais que representam esta empresa. É muito fácil. O bloco cai, eu digo. É fácil impor, difícil é cumprir. Então, mas tem essa primeira fase, que é a fase de divulgação, de criar uma cultura de uma nova obrigação acessória em meio digital, certo? E de implantar. Essa é a fase, talvez a mais difícil, né? Digamos, na FD Contribuições, vou puxar aqui para a FD Contribuições para ilustrar melhor. Isso ocorreu no biênio 2011 e 2012. Então, foi 2 anos que eu debati, tive que fazer caravana pelo Brasil afora, para as empresas conseguirem assimilar, entender, né, essa nova obrigação, né, que a princípio parecia que estava escrito em hebraico, aramaico, né? E a partir daí que as empresas começaram a entregar, novamente, ficou um ambiente mais ou menos assim de calmaria. Ele começou a trabalhar, deixou passar 1 ou 2, e depois ele começou a olhar as escriturações. Eu vinha como eco para nós, pelo Fale Conosco, ou por casos pontuais que nos chegavam, situações específicas de inconsistência, ou de dificuldade, ou de imprecisões. E isso nos levou a começar a ter uma visão mais ampla. Já foi implantado, mas está ocorrendo certas, como podemos dizer, certas imprecisões na prestação da informação. Aí que a Receita Federal, passada essas fases, certo, de acomodação, primeiro teve a implantação, depois a acomodação, está entrando agora para 2016, 2017, uma nova fase. Tipo, aqui eu estou falando, especificamente da FD Contribuições, que é a fase do tratamento do que está nessas obrigações, certo? E nesse período eu tenho visto de tudo, de escrituração zerada, de informações que é para ser prestadas num formato atomizado, documento a documento, a operação, está sendo prestada de forma agregada e muitas vezes, aqui, a bem da verdade, por questão de justiça, tem que ser dito que quando uma empresa entrega uma obrigação acessória com informação que deva ser prestada de forma atomizada, mas entrega de forma agregada, não quer dizer que ela queira enganar, burlar, esconder do fisco. Às vezes é uma dificuldade de prestar informação no nível que o fisco inventou. É tão fácil aqui, né, que a gente não posso falar do fisco, né? Ou seja, então, às vezes, inventa. Quando se cria, institui um encargo a alguém, que é uma empresa que seja difícil de ser cumprido, quem está criando tem que estar preparado para não ter a sua vontade satisfeita. Ora, se eu chegar para alguém e dizer, olha, hoje você tem que correr até ali em 20 minutos, a pessoa consegue 1 hora, se eu estou impondo 20 minutos, não vou ser atendido. Então, quando se impõe uma obrigação acessória no nível de detalhamento tal, ou então, quando se impõe uma obrigação acessória a mais, a um ente que já está assoberbado de tantas obrigações acessórias, é evidente que ele vai ter dificuldade
de atender, satisfazer. Certo? Tem uma coisa que é unânime, é que o profissional da área contábil, principalmente, é sobrecarregado, tamanha é a profissão de obrigações que recai sobre ele, sobre as empresas que ele representa. Olha, essa é importantíssimo, quem lida na área tributária, entender esses ambientes, certo? Essas bases de incidências tributárias que a Constituição Federal estabelece. Aqui é importante destacar as 4 principais bases de tributação do Brasil, que é sobre o lucro, sobre a receita, sobre remuneração, sobre produção e circulação. E essas 4 bases de incidência tributária respondem, creio eu, talvez 98%, 99% da arrecadação tributária. São os principais tributos. E são exatamente sobre estes que o SPED abraçou, certo? Ou seja, a atuação num nível de informação mais sofisticada, que é o meio digital, dos tributos que têm repercussão arrecadatória. Para que fazer um SPED da CID? Justifica? Nunca, não justifica. Concorda? Agora, para o IRPJ, para o PIS, COFINS no cumulativo, para a contribuição previdenciária e tudo isso, já comporta sim, já se justifica por demais. Então, a base de tributação no nosso sistema tributário nacional recai sobre esses 4 núcleos de incidência, onde cada um desses núcleos tem impostos ou contribuições específicos previstos na Constituição Federal. E, em função dos tributos instituídos a partir dessas 4 principais bases de incidência tributárias, os fiscos, a princípio nas instâncias federal e estadual, vêm estabelecendo o quê? Ambientes para a escrituração, para a pressão de informação das operações, componentes das bases de cálculo, e apuração dos tributos correspondentes, vem estabelecendo escriturações específicas. Por isso que cada uma delas tem por base de tributação um fato econômico específico. Por que não se criou, e quando eu estava definindo a FD Contribuições, eu mesmo fui tentado a pensar nisso no primeiro momento que me veio esse encargo do ministro, de que por que não pegar carona e colocar a FD Contribuições na FD do ICMS-IPI? Mas já está a nota fiscal no bloco C, tem o bloco D. Pensei nisso. Comecei a pensar, verifiquei que não ia ter como, porque a base de incidência, fato gerador é diferente. A abrangência, então, enquanto uma empresa vende um produto, certo? Emite a nota fiscal no dia 30 de, um exemplo aqui, qualquer, 30 de dezembro. A mercadoria sai desse mesmo estabelecimento no dia 10 de janeiro e chega no estabelecimento adquirente no dia 3 de fevereiro, nós temos aí fatos geradores do ICMS com periodicidade diferente dado o PIS COFINS, que trabalha no regime de competência das contribuições no acumulativo, enquanto no ICMS é o quê? É a circulação. Certo? O aspecto material é a circulação de mercadoria. Então, esse foi um dos aspectos que mostrava a incongruência de tentar criar uma plataforma única. Não tem como criar a partir do fato de que cada tributo que tenha bases tributárias específicas tem o momento da ocorrência do fato gerador diferenciado. No inciso sobre a receita escriturada, emitiu nota fiscal, automaticamente ocorreu o fato gerador do PIS/COFINS. Mas, para outros tributos, é quando a mercadoria sai. Então, isso aí impactaria por inteiro fazer. Então, o que eu procurei fazer contribuições é exatamente criar, no que tem harmonia e correlação com o ICMS, que é o bloco C e D, criar simetria, ou seja, a informação ser prestada no mesmo nível, na mesma estrutura, no mesmo formato, no mesmo conteúdo. Então, isso facilitou bastante a vida. Para se trabalhar
para que o fisco viesse a fazer o adequado tratamento fiscal, malhas, das contribuições trabalhadas, temos que ter em mente a característica geral da contribuição não cumulativa para o PIS e COFINS. Qual seja, qual é a característica geral? Que as contribuições não cumulativas foram construídas, na Lei 10.637 e 10.836, observando dois princípios. O princípio da generalidade no tocante à base de incidência das receitas. Ou seja, a contribuição recai sobre toda e qualquer receita, lícita ou ilícita. Tráfico de drogas, agiotagem, propina, corrupção, tudo isso está no campo de incidência. Toda e qualquer receita auferida é tributável. Se algum político ou funcionário público inescrupuloso e criminoso recebe propina, ele deveria declarar na declaração de pessoa física. Certo? Não como ganho de capital. Certo? Mas ele deveria, não faz. Então, toda e qualquer receita está no campo de incidência. Já no tocante aos créditos, o legislador foi extremamente econômico. Elencou no artigo 3º das duas leis, lá, a princípio, 9 hipóteses de crédito, só se toma crédito sobre isso daqui. E é exatamente esse modelo que gera tanto litígio, tanto inconformismo, tanta briga, tanta confusão até hoje. E vai continuar existindo, tudo bem, está minorando com o passar do tempo, já tendo 10 anos, aliás, 2002, 14 anos de PIS não cumulativo, é um bom tempo já. Então, a princípio, é importante a gente ter essa visão. Os créditos, eles são definidos na legislação de forma mais restrita, as hipóteses. Já a base de tributação das contribuições, não, é ampla. Toda e qualquer receita está no campo de incidência, vindo a legislação específica a excluir algumas receitas desse campo de incidência, a título de suspensão, isenção ou tributação alíquota zero. Então, essa é a situação, a grosso modo, incontestável do profissional contábil e qualquer outro que lide no âmbito do SPED. Ele tem que se equilibrar entre os dois polos, o fisco e o empresário, certo? E entre o fisco e o empresário, ele vai ter que atender os dois lados, certo? E para isso ele vai ter que entender não apenas como ele sonhou e achou que era suficiente quando fazia o curso de graduação em contabilidade, ele entender em contabilidade, ele vai ter que entender de tanta coisa, somente TI hoje em dia, né? Conseguir zerar as ocorrências de erro que está no PVA. Ou seja, o profissional contábil hoje em dia, ele tem que ser também um bom conhecedor